Aqui no estádio Beira-Rio, depois da vitória do Internacional contra o Juventude por 3-1, o técnico Roger Machado avaliou a partida e também se rendeu a um titular do elenco que está jogando muito. Revelou uma conversa com Thiago Maia ontem à noite, antes da partida aqui contra o Juventude no estádio Beira-Rio. O vestiário se rendeu à genialidade de Alan Patrick, que deu 3 assistências na partida de hoje aqui no estádio Beira-Rio. O garoto, a grande sensação também da tarde, Vitor Gabriel, falou sobre os 2 gols, sobre as assistências de Alan Patrick e também sobre a possibilidade de propostas do futebol europeu. Antony também cobrou a equipe um pouco de atenção. E a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tu pode fazer o teu registro pelo QR Code que está na tela, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code ou no link que está na descrição e também no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Bom, depois da vitória por 3-1 contra o Juventude aqui no estádio Beira-Rio, o técnico Roger Machado, em entrevista coletiva sobre o jogo, destacou que foi um primeiro tempo mais truncado, que o Inter mais uma vez tomou um gol no início de jogo, algo que aconteceu contra o Nacional e em outras partidas recentes do Inter nessa temporada de 2025. E nesse primeiro tempo truncado, o Inter conseguiu se resolver com gols de bola parada, e que era algo que o Roger também estava cobrando a equipe já nos últimos jogos. Aconteceu contra o Nacional de Montevidéu e aconteceu hoje aqui no Beira-Rio contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Ele disse que ele já vinha cobrando nos últimos treinos porque o Inter tem bons cabeceadores e isso aconteceu contra o Nacional num gol de cabeça do Fernando e hoje com 3 gols de cabeça, 2 do Vitor Gabriel e 1 do Rafael Borré. Ele citou esse gol mais uma vez cedo sofrido e que isso é algo a ser corrigido, mas ele também explicou que foi em uma circunstância diferente dos outros gols que o Inter sofreu no início de algumas partidas, que foi algo dentro do movimento de jogo, algo natural, entre aspas, mas que ainda assim não pode acontecer, que o Juventude veio para jogar num bloco baixo, isso ficou claro aqui, eu até trouxe um vídeo logo depois do apito final do jogo, o último vídeo aqui do canal. Depois que terminar esse, vocês assistam o último vídeo que a gente fez uma análise bem completa do jogo e dessa vitória do Inter por 3-1 contra o Juventude. O Roger também falou que o Juventude veio nesse bloco baixo para contra-atacar, talvez reproduzindo algo que o Nacional fez contra o Inter no meio de semana pela Libertadores e que em determinado momento gerou uma dificuldade, mas que logo depois o Inter botou a bola no chão e com eficiência nessa bola parada, os atletas com tranquilidade, atletas de experiência, tudo se resolveu e que no segundo tempo, segundo o Roger, o Inter conseguiu envolver mais a equipe do Juventude e que o resultado, segundo o Roger, traduz a superioridade que a equipe teve aqui na partida no estádio Beira-Rio. O Roger também falou sobre a tranquilidade que a equipe teve para virar esse jogo depois de sair perdendo aos 4 minutos do primeiro tempo. O Roger destacou que o Inter já mais ou menos se vacinou, porque nos últimos jogos tomou também esses vacilos e gols no início das partidas, no início dos primeiros tempos, e que talvez contra o Nacional o Inter tenha corrido mais e tomado o segundo e o terceiro, e isso não aconteceu hoje contra o Juventude, justamente porque o Nacional era uma equipe que marcava alto e o Juventude, ao contrário do Nacional de Montevidéu, aqui no Beira-Rio, jogou nesse bloco baixo, algo que o Nacional não fez na Libertadores no último meio de semana. Ele disse que o gol ser muito precoce geralmente traz insegurança, impaciência, mas que isso hoje o Inter conseguiu controlar bem e acabou não acontecendo. Sobre esses gols de bola aérea ofensiva, o Roger primeiro destacou que não foi só a bola aérea ofensiva que o Inter melhorou, também a bola aérea defensiva. Ele disse que é algo que a equipe treina muito bem e que o Vitor Gabriel fazer 2 gols de bola aérea ofensiva não é algo que surpreende tanto a ele, porque ele disse que o Vitor é um fenômeno na bola aérea, na visão dele, Roger Machado. Que ele também fez um gol lá em Bagé assim, né? O 3º gol do Vitor Gabriel no ano, e que na questão defensiva ele inclusive fez uma mudança, desde o retorno do Vitor Gabriel, que estava no departamento médico há um tempo atrás. Ele sabia que o Juventude buscaria espaço nessa bola aérea e aí ele colocou o Vitor Gabriel ali, colocou algo que ele tentou com o Valência no jogo contra o Nacional e não deu certo, que é o pedra dessa bola aérea. Ele disse que ele chama de pedra porque qualquer coisa se mexe, se movimenta. A pedra não, a pedra tem que ficar ali. E que hoje ele colocou o Wesley como essa opção pedra na bola aérea defensiva do Internacional, e ele disse que também ter bons cabeceadores ajudam nesse quesito, tá? Então foi um jogo que ele viu como truncado, que depois o Inter botou a bola no chão e ditou o ritmo do jogo, mostrou que o Inter é melhor que o adversário,
mas também destacou essa questão da bola aérea que foi bastante importante. Ele explicou também a preservação do Fernando. O Fernando hoje que nem no banco esteve, né, o volante do Internacional, e o Aguirre também foi preservado, começando daí no banco de reservas, tanto que foram as novidades da equipe. O Natan na lateral direita com o Aguirre no banco e o Ronaldo como primeiro volante titular com o Fernando nem relacionado. Ele disse que a preservação mesmo foi pela carga que o Aguirre estava, que o Fernando nem foi tanto uma preservação, porque ele também teve uma pancada no jogo contra o Nacional de Montevidéu aqui no Beira-Rio na terça passada com o Vitão, tanto que o Vitão sentiu o joelho, o Fernando tornozelo, e por conta disso o Fernando não esteve relacionado para o jogo de hoje, então a tendência é que ele volte a ser relacionado contra o Maracanã aqui no Beira-Rio, terça-feira, Maracanã do Ceará na terceira fase da Copa do Brasil, mas se ele vai começar é outra história, tá? O Roger também falou sobre o Natan, ele elogiou bastante o Natan como titular, disse que o Natan defensivamente não teve nenhum tipo de problema e que ofensivamente conseguiu ajudar bastante, que ele tinha prometido para o Natan que ele ganharia essa oportunidade, seria em algum momento utilizado e ganharia mais minutos, assim como o Thiago Maia, que ele inclusive revelou sobre o Thiago Maia, que ele teve uma conversa ontem à noite na concentração do Internacional com o volante, dizendo que ele ganharia minutos. O Thiago Maia, inclusive, pediu esses minutos para o Roger disse que daria esses minutos hoje contra o Juventude. Isso foi explicado ontem à noite, então, na concentração do Inter, como foi revelado pelo Roger na sua entrevista coletiva. E que, cara, a questão do Thiago Maia ter ido para o fim da fila foi super natural, segundo o Roger Machado. Ele teve a negociação com o Santos, ela não aconteceu, ele voltou, o Bruno Henrique estava melhorando e o Thiago Maia já não estava mais no nível que estava e que fechou 2024, segundo o técnico Roger Machado, e que ele conversou com todo mundo, conversou com o Roger, conversou com o D'Alessandro, com o grupo, e parece que agora está 0-0 a situação do Thiago Maia e está tudo pavimentado para que ele receba mais minutos também na equipe do Internacional, tá? O Roger também falou sobre o Borré, ele disse que é muito cedo ainda para ter uma previsão, o Borré saiu, ele jogou 16 minutos, fez um gol, mas teve um problema na coxa, parece que uma lesão, né, na coxa, e ele disse inclusive que o Wesley pode ser uma opção como camisa 9 nesse time do Internacional, isso surpreendeu bastante, tá, o Wesley sendo um 9, como ele fez ali depois que o Borré saiu, porque ele já tinha trocado o Enner pelo Borré, o Borré entrou, fez o gol, saiu machucado e aí ele teve que usar o Wesley como um camisa 9, como essa referência no ataque, ele disse que ele gostou bastante, pode ser uma opção também para a sequência do Internacional. E o Roger disse também em determinado momento, ele é questionado, é uma pergunta sobre o Vitor Gabriel, que ele está bem empolgado com o Vitor Gabriel, e ele disse, quem sabe os caras, os europeus, não vêm buscar os dois, um pacote completo, o Vitor Gabriel e o Vitão. E aí ele disse que ele vai fazer de tudo para segurar o Vitor Gabriel aqui, mas que vai tentar não deixar, só que ele sabe que provavelmente vão vir atrás do Vitor Gabriel e do Vitão, e é inevitável. A gente falou aí do Osasuna, da Espanha, querendo o Vitão. Ano passado ele chegou a fechar com o Betis, não rolou na última hora. Os clubes vão vir atrás desses jogadores e isso é natural. E o Roger disse, vou tentar não deixar, mas quem sabe também nesse meio tempo a gente descobre outros garotos na base para essa função. E a gente viu no vestiário do Inter, por exemplo, o Vitor Gabriel falando. O Vitor Gabriel não é um cara que falava muito antes da lesão também, quando teve a lesão não estava nem jogando, mas ele falou aqui na Zona Mista, disse que foi muito importante a vitória e os gols dele, que ele ficou muito feliz por agora marcar pela primeira vez no Beira-Rio, ele até chora no primeiro gol dele, e depois ainda faz um segundo gol muito parecido, né? Cruzamento do Alan Patrick e gol dele de cabeça. Sobre a bola parada ofensiva dele, ele disse que sabe que a bola parada decide jogos e que ele sempre tem que tentar se posicionar da melhor forma no espaço que ele consegue encontrar e que isso é bastante trabalhado pela equipe. Ele citou que ele trabalhou bastante para não voltar sentindo, porque era algo que o preocupava, né? Voltar depois de um mês de lesão. Ele tinha jogado na final do Gauchão contra o Grêmio, lesiona, e volta agora na semana contra o Nacional de Montevidéu. Ele até tinha ficado no banco 2 jogos, mas sem condição de jogo. E ele disse que ele trabalhou da melhor forma para não voltar sentindo fisicamente. E ele foi questionado sobre Alan Patrick. O vestiário do Inter se rendeu ao Alan Patrick, 3 assistências fenomenais em cobranças de escanteio, na cabeça do Vitor Gabriel 2 vezes, na cabeça do Borré para o 3º gol. E ele disse que o Alan Patrick é absurdo, que ele é mágico e não dá nem para explicar. E que inclusive agradeceu a ele no vestiário depois do jogo. E ele falou sobre o que o Roger comentou na coletiva, né? Sobre a Europa de olho no Vitor Gabriel. E ele disse que a cabeça dele está aqui, que ele não pensa nisso no momento e que ele quer ficar e ajudar ainda a equipe por muito tempo e que se tiver algo ele vai deixar para os empresários dele, mas que o foco dele está aqui e que ele quer ficar bastante tempo ainda ajudando
o Internacional. E também quem falou por aqui foi o Antony, falando que é uma sequência dura que o Inter está encontrando e que talvez a dificuldade, a gente falou, não foi um grande jogo de novo do Inter aqui hoje, apesar da vitória no Beira-Rio, que os adversários também estudam a equipe do Internacional e que hoje os espaços que antes apareciam para o Inter não aparecem mais, justamente porque esses adversários têm estudado bastante a equipe do Internacional, que hoje conseguiu a vitória, conseguiu encontrar de novo esses espaços, mas que num ano tão longo e de tantos jogos, detalhes como, por exemplo, a bola parada, vão fazer diferença para a equipe. Foram os dois jogadores que falaram aqui na zona mista, Vitor Gabriel e Antony, nesse sabadão de vitória do Inter. Inclusive, o Inter vai folgar amanhã e vai se concentrar na segunda já para o jogo de terça da Copa do Brasil, também aqui no Beira-Rio, contra o Maracanã do Ceará, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.